Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando uma videoaula e peço licença a você que acompanha o canal Science Extreme. Essa é uma aula específica para os meus alunos dos 8º anos, ok? Do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, ok? Eu tenho usado, nesse momento EAD, nesse momento de pandemia, eu tenho usado o canal no YouTube como plataforma de streaming para as minhas videoaulas, para orientações específicas. A ideia é que quando essa pandemia passar, eu passe a divulgar vídeos mais gerais. Então isso é a correção de um teste de verificação de aprendizagem aplicado nos meus alunos dos 8º anos, ok? A você, meu aluno do 8º ano, eu não estou selecionando a questão específica que supostamente caiu no teste que você fez, né? A verdade é que eu criei 3, 4 versões de questões para habilidades diferentes. E aí o sistema da Blackboard, que é a plataforma que a gente usa, ele é randômico e aí vai escolhendo aí quais questões perguntar. Mas enfim, como eu não sei qual questão específica caiu na sua prova, ok? O que eu vou fazer agora é repassar todas que eu montei. Atualmente uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos: emagrecer, melhorar a produtividade do trabalho, até mesmo rejuvenescer o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de lipídio e uma de proteína. Até aí esse enunciado ele é firula, galerinha. A pergunta vem agora, ó. O quadro apresenta 5 dietas com as supostas fontes de nutrientes citadas, ou seja, carboidrato, lipídio e proteína. A dieta que relaciona respectiva e adequadamente as fontes de carboidrato, lipídio e proteína é a... Vamos pensar na primeira: azeite de oliva rico em carboidrato? Não. Azeite de oliva rico em lipídio, a dieta 1 já cai por terra. Dieta 2, carnes de aves ricas em carboidrato? Não. Carne magra, de forma alguma, já cai por terra. 3, dieta 3, nozes rica em carboidrato? Não. Noz é rica em lipídio, ok? Dieta 4, mel, opa, rica em carboidrato. Dieta 5, comparando, mel também. 4 e 5 estão na briga. Vamos para a segunda coluna. Azeite de oliva rico em lipídio? Ok, rico em lipídio. Carne de boi rico em lipídio? Não. Carne de porco talvez seria rico em lipídio. De boi não. Perfeito? Vamos conferir a terceira coluna, mas você já percebeu que nós vamos ficar com a dieta 4 como alternativa correta. Perfeito? Olhando a última coluna, dá uma olhadinha. Fonte de proteína, carne de aves, perfeito. Azeite de oliva? Não. Azeite de oliva da dieta 5 é rica em lipídio. Portanto, a dieta que apresenta alimentos ricos em carboidrato, lipídio e proteína, respectivamente, nessa ordem, é a dieta 4, tá certo? Mel, azeite de oliva e carne de aves. Perfeito? Que vitamina se destaca no auxílio da formação, proteção, manutenção dos ossos? Vamos dar uma olhada primeiro nas alternativas para te confundir. Olha só, o aminoácido da proteína. Primeiro que aminoácido é unidade constituinte de proteína. Aminoácido não é vitamina, é uma outra categoria de nutriente, perfeito? Olha a letra C, cálcio. Você acha que é o cálcio? Não, o cálcio é um sal mineral, o cálcio não é vitamina. Tá? Essa alternativa está aí para confundi-lo, porque você sabe que uma fonte de cálcio é interessante para promover a manutenção da matriz óssea. A vitamina C é uma vitamina muito mais relacionada com a imunidade, perfeito? E aí, então a afirmativa correta, a vitamina D, ok? Na presença de raios ultravioletas, tomando um solzinho, o corpo produz a vitamina D, e a vitamina D é importantíssima na manutenção e na formação dos ossos, perfeito? A vitamina D funciona como um cofator aí que vai auxiliar o cálcio a entrar na composição óssea. Agora vamos dar uma olhada nessas afirmações e vamos classificar como falsa e vamos classificar como verdadeira. Olha só, uma dieta equilibrada é necessária para a manutenção da saúde e do bem-estar dos indivíduos, não tem a menor dúvida. A única coisa sobre dietas que nós leigos podemos afirmar é que a dieta equilibrada é a ideal. Entende-se que uma dieta equilibrada é uma dieta que apresenta uma quantidade variada dos diferentes tipos de nutrientes. É aquele famoso
prato colorido. Vamos para a segunda afirmação. Uma dieta hipercalórica não fará engordar. Opa, tem coisa errada aí. Se o indivíduo mentalizar que os alimentos constituintes dessa dieta são saudáveis, faça-me um favor, né? Um detrator horrível, perfeito, descarta essa daí, não tem nada a ver. Você come um monte de chocolate e mentaliza que você não vai engordar e permanece no IMC adequado? Inconcebível, absurdo. Uma dieta equilibrada não pode jamais possuir gordura em sua composição de forma alguma. Apesar de muita gente achar que a gordura e o lipídio é o vilão da dieta, não é. Precisamos comer lipídio, ou seja, gordura em quantidade adequada. Precisamos, porque eles são usados como matéria-prima para a produção de compostos do corpo. Portanto, é necessário consumi-los. Pelo fato de metade da nossa massa seca, o que é massa seca? Quantidade de componentes restantes, quando tiramos a água da composição do nosso corpo, ser composta por proteína, temos que ingerir o máximo de proteínas que pudermos, de forma alguma. Devemos consumir proteína em quantidade adequada. Lembra que o excesso de proteína gerará em nível celular um excesso de aminoácido, ok? Proteína desmontada no trato gastrointestinal origina, né, aminoácidos. Eles passam para a corrente sanguínea ali no nosso intestino delgado, chegam às células e as células não armazenam aminoácidos, esses aminoácidos eles precisam ser degradados nas células e aí formam um composto altamente tóxico, a amônia, que deve ser encaminhada para o fígado e transformada em ureia. Estou contando esse percurso fisiológico por quê? Porque se a gente comer mais proteína do que a gente deve, fazer uma dieta rica em proteína, suplementar em aminoácido, suplementar o whey protein, por exemplo, a médio e longo prazo podemos desenvolver problemas no fígado, sobrecarregaremos esse órgão. Então a única afirmativa que me parece correta é a primeira, portanto, a primeira é verdadeira e as outras três são falsas, ok? Agora vamos pensar nessa afirmativa aqui como comentar as erradas e valorizar a correta. Como um pedaço de pão é milhões de vezes maior do que uma célula, ok? O primeiro passo é quebrá-lo em porções cada vez menores, até finalmente obter os carboidratos de sua composição. O carboidrato do pão, que a gente se refere aqui, certamente é o amido. O carboidrato, por sua vez, é reduzido à sua menor unidade constituinte, a glicose. Portanto, o amido é formado por unidades de glicose. No intestino delgado, ela é absorvida, ou seja, ela é absorvida e passa para a corrente sanguínea. A absorção do ponto de vista digestório significa passagem para a corrente sanguínea. Assim, segue pelo sangue até as células. Após as etapas descritas, o processo seguinte, realizado já dentro das células, aí você tem que saber qual é a função do carboidrato, para que a glicose é usada, qual é a forma de utilização aí, majoritária da glicose dentro de uma célula. Vamos eliminar as alternativas. Digestão química, processo realizado por enzimas digestórias que fragmentam a glicose em porção ainda menor de forma alguma. As amilases que degradam o amido para formar maltose, as maltases que degradam a maltose para formar glicose. Quando obtém a glicose, após a ação desse complexo enzimático, a glicose já é suficientemente pequena para atravessar a parede do nosso intestino delgado e cair na corrente sanguínea. Não há necessidade dela ser fragmentada mais uma vez nessa etapa. Afirmativa incorreta, confusa, absurda. Excreção, quer dizer que a glicose, o principal o nutriente aí utilizado na respiração celular, processo de produção de energia na célula, ela vai chegar na célula, vai sofrer excreção, etapa de eliminação de molécula, como no caso a glicose, que já não são úteis para nenhuma atividade corporal de forma alguma. O meu aluno de 8º ano sabe que em condições saudáveis um organismo não descarta nutriente, ok? A glicose, portanto, é uma unidade constituinte de nutriente, é um nutriente muito importante para o corpo jogar fora. Nosso corpo tem um reflexo primitivo, ele não sabe que graças a Deus tem comida conservada na geladeira, ele não sabe que graças a Deus o nosso armário está cheio de comida. Então ele tem o reflexo de deixa eu guardar para não me faltar. Apenas em condições patológicas o corpo descartaria a glicose, ele não é nem louco. Perfeito? No caso, diabetes mellitus, mas isso é assunto lá para o sistema endócrino.
Afirmativa incorreta D, vamos dar uma olhada. A produção de proteína, quer dizer que a glicose, unidade constituinte de carboidrato, chegar na célula vai ser usada para a produção de proteína? De forma alguma. São os aminoácidos que ao chegar na célula são usados para a construção de proteína, perfeito? E aí ainda afirmo que a produção de proteína, quando pequenas moléculas de glicose vão se unindo para formar proteína, não. Quando moléculas de glicose se unem, elas formam glicogênio, ok? Carboidrato, beleza? E a afirmativa correta é a C, respiração celular, processo essencial para a produção de energia a partir de reações químicas entre as unidades constituintes de nutrientes absorvidas e o gás, o oxigênio, processo de combustão mitocondrial. Nossa mitocôndria usa o oxigênio, perfeito, levado às células pelas hemácias e usa preferencialmente a glicose. Não que ela não obtenha energia fazendo uso de outras unidades constituintes, mas a glicose mais reativa é sempre a preferida da mitocôndria. Olha só, tumores desenvolvidos na vesícula biliar. Agora você tem que ter uma noção aí de fisiologia e anatomia digestória para responder corretamente essa questão. Vamos lá. Então imagine um indivíduo com um tumor na vesícula biliar em seu duto. Pode provocar diferentes sintomas, de acordo com a localização específica. Tá? Um indivíduo acometido por um tumor que obstrua, obstruir significa interromper, o duto comum que libera a bile no intestino delgado indicado no círculo da figura terá como consequência, primeiro vamos entender, olha a vesícula biliar aqui, ó, vesícula biliar abaixo do fígado, vesícula biliar armazena a bile, um suco digestório produzido pelo fígado que não contém enzimas. A vesícula biliar libera através desse duto aqui, ó, libera através desse duto a bile aqui no duodeno. O duodeno é a primeira porção, os 20, 25 primeiros centímetros do intestino delgado, são chamados de duodeno, ok? Eu não uso esse termo com os meus alunos, mas é um termo muito comum. Então imagina que está entupido o duto, quer dizer o quê? Quer dizer que a bile não, ela fica impedida de atingir o interior do duodeno. Que transtornos essa pessoa poderia vir a apresentar? Olha só, afirmativa correta, evacuação de fezes com grande quantidade de gordura, ou seja, lipídio. Sabemos que a lipase que digere lipídio está dissolvida dentro da água do suco digestório. E sabemos que lipídio e gordura não se mistura com a água. Então, como fazer a lipase e encontrar o lipídio para digeri-lo? Se a lipase está dentro da água do suco digestório, o lipídio está fora da água do suco digestório. Não dá, eles não se encontram. Se não fosse pela bile, a bile, o detergente humano, vai emulsificar, vai trabalhar a molécula de lipídio a ponto dela ficar solúvel na água. E assim que ela fica solúvel na água, ela é encontrada pelas lipases pancreáticas que vão digerir esse lipídio, formando as unidades constituintes ácido graxo e glicerol. Comprometimento de digestão de proteína, de forma alguma. Bile tem relação com a digestão de lipídio, como acabei de explicar. Prejuízo na absorção de aminoácido, de forma alguma. É a mesma coisa que afirmar que nosso corpo absorve aminoácido pelo ducto biliar. Totalmente absurda essa alternativa. Comprometimento na digestão de carboidratos, como por exemplo o amido, não. Aí era só para te confundir, tentar fazer o confundir lipídio com amido, perfeito? Não haverá comprometimento na digestão de carboidratos. Mais uma afirmativa aí, ó. Sobre o pâncreas e sua função na digestão em humanos, é correto afirmar que ele auxilia a digestão química, pois absorve, depois de digerido, aminoácido e outras unidades constituintes de nutrientes de forma alguma. Pâncreas não absorve nada. Aliás, o material que vai sofrendo digestão pelo trato digestório, ele não entra nem no fígado e nem no pâncreas. Fígado e pâncreas são glândulas anexas ao sistema digestório. Como é que o pâncreas contribui? Ele produz uma solução alcalina, uma solução básica que vai aumentar o pH do quimo, que acabou de sofrer a ação do suco gástrico no estômago. Aumenta esse pH de 2,5 para 8, porque é o pH ótimo das enzimas que atuam no intestino delgado. E aí então é o suco pancreático carregado de enzimas e o bicarbonato que faz com que esse pH aumenta. Dessa forma que o pâncreas auxilia. É o pâncreas que transforma suas enzimas em sais biliares. Pelo amor de Deus, sais biliares nem têm enzimas. É o pâncreas que digere molécula de celulose. De jeito nenhum nós não temos
enzima celulase. Somos incapazes de dirigir celulose. Celulose passa intacta, portanto ela é uma fibra, galerinha. A ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração da vesícula biliar. Ok, tudo bem, estimula. Para ela liberar a bile libera no estômago? Não. A bile não é liberada no estômago. Quem é liberado no estômago é o suco gástrico, perfeito? A bile é liberada no estômago, contém enzimas que facilitam. Não, nada a ver. Olha a afirmativa última, que deveria ser D. Perdão aí, ó. Dá uma olhada aqui. Você tá ligado que o meu vídeo não tem corte. Aí quem me acompanha no canal sabe que eu não corto. Então tá errado. A, B, C, D. Perdão, galerinha. Tá? Mas enfim, a bile é liberada no intestino delgado. Contém substâncias que facilitam a digestão do lipídio. Essa afirmativa é correta, porque ele não está falando que essas substâncias são enzimas, tá? A bile liberada na boca, pelo amor de Deus, quem é liberada na boca é saliva. Uma vez em Bogotá, cheguei no hotel sentindo-me lânguido. Resolvi dar uma volta no quarteirão para ver as modas. Sobravam ponchos aconchegantes que ajudavam artificialmente a manter a temperatura do corpo. Quando eu voltei e fui para a cama, notei que eu quase não respirava, forcei meus pulmões e eu me senti melhor. Bogotá fica numa altitude de 2.630 metros, de modo que o ar rarefeito me trazia oxigênio escasso, mesmo com as minhas necessidades em repouso. Todo mundo sabe que quanto mais elevada é a cidade, mais rarefeito é o ar, menos disponível o oxigênio se torna, a menos pressão do gás oxigênio aí sobre nossos pulmões, portanto, a gente demora para se acostumar. Se eu fosse jogar futebol, não faria nenhum gol. É por isso que atletas chegam a esses lugares semanas antes da competição para que o organismo possa se adaptar à altitude. Então veja bem, se eu tenho um ar rarefeito que me traz oxigênio escasso, qual é a adaptação? Qual dos fatores abaixo constitui a adaptabilidade, adaptação às altitudes do nosso corpo? Produção de um número maior de hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Por quê? Porque como eu tenho pouco oxigênio disponível, meu corpo responde. Minha medula óssea intensifica a produção de células sanguíneas, dentre elas a hemácia, sobretudo, ok? E a hemácia, ela aumenta a quantidade ou aumenta a concentração de hemácia no meu tecido sanguíneo para que eu possa otimizar essa captação de oxigênio. Esta é uma resposta natural do nosso corpo depois de um tempo em elevada altitude. Okay? Inclusive depois quando a gente desce, a gente fica lá em cima com o nosso condicionamento físico a nível do mar com uma quantidade triplicada de hemácias. Imagina a quantidade de oxigênio que seríamos capazes de captar, imagina a produção de energia lá na mitocôndria. Bom, olha, vamos descartar a B, C e D, ó. Dá uma olhada, ó. Um fator de adaptabilidade, ó. Aumentar a rede de capilar no alvéolo pulmonar. E não, se você assinalar essa alternativa aí, é o mesmo que dizer que uma condição atmosférica é capaz de modificar a anatomia do seu corpo, fazer com que o seu corpo comece a aumentar a rede de capilares ali nos alvéolos. Absurdo. Elevar pH sanguíneo para acelerar ritmo respiratório, que jeito? Absurdo. O pH do sangue tem que se manter num nível sempre adequado, ele não pode nem aumentar e também não pode diminuir, galerinha, para que todos os processos que aconteçam no seu pH específico. Produção de maior número de leucócitos para preparar o sistema imune para eventuais transtornos causados pela altitude. Se talvez tivesse uma alternativa que possa ter te levado a confundir aí, seria essa, ok? Na verdade, não interfere na produção de leucócitos. E mesmo que você aumente a quantidade de leucócitos, que são células de defesa, eles não vão melhorar a nossa sensação perante um ar rarefeito. Olha lá, mais um texto. A vida das células está diretamente associada ao transporte de substâncias. Na respiração humana, por exemplo, o gás oxigênio do ar inspirado é transportado até os alvéolos pulmonares, ok? De onde passa para o interior dos capilares sanguíneos. Esse processo se chama hematose. Hematose é a troca de oxigênio por gás carbônico, é a troca gasosa do pulmão. Dentro dos capilares sanguíneos, dos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio penetra nos glóbulos vermelhos, as hemácias, se combina com uma proteína específica do glóbulo vermelho, a hemoglobina, ok?
formando a oxihemoglobina, que é um composto químico instável. Então, o que é a oxihemoglobina? É a hemoglobina associada ao oxigênio. Por que ela é instável? Porque quando chegar na célula, essa hemoglobina vai liberar esse oxigênio, ok? Podendo captar o gás carbônico dessa célula ou não. Dessa forma, o gás oxigênio é transportado pelo sangue até os capilares sanguíneos dos tecidos do corpo, ok? Nos capilares dos tecidos, o gás oxigênio se separa da hemoglobina, penetra no interior das células e é usado na respiração celular com a glicose para a produção de energia lá. Assim, finalmente, dentro das células, o gás oxigênio reage com substâncias orgânicas, unidades constituintes de nutriente, a fim de liberar energia para a manutenção dos processos vitais. Ok. Então, o texto está destacando o papel da hemácia, o papel do glóbulo vermelho na corrente sanguínea. Vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que oxihemoglobina, hemoglobina ligada ao O2, se forma quando o sangue segue pelo capilar sanguíneo de todos os tecidos do corpo? Não é lá que ela se forma, é lá que ela se desfaz, porque é lá que o oxigênio vai sair para entrar dentro da célula, ok? A proteína hemoglobina encontra-se no interior dos glóbulos vermelhos, até aí tudo bem, é responsável pela coagulação do sangue de forma alguma, são as enzimas presentes nas plaquetas, uma outra célula sanguínea, ou trombócitos, que junto com outros elementos do sangue, inclusive o cálcio, vão promover o processo de coagulação, posteriormente cicatrização, ok? Hemoglobina não tem nada a ver com coagulação, pelo menos diretamente, ok? As hemácias possuem uma proteína hemoglobina, ok, a qual se combina com gás oxigênio do ar, ok, lá nos alvéolos pulmonares, é lá que a oxihemoglobina se forma. O texto está falando isso. Se você desse uma lida atenta no texto, você já matava a charada. E por fim, os glóbulos brancos e as substâncias orgânicas desempenham importante função no transporte de gases respiratórios. De forma alguma, o glóbulo branco é responsável pela defesa do corpo, perfeito? Não é responsável pelo transporte de gases. Essa questão aqui, para quem fez com compromisso a página 82, eu adaptei a questão 8 da 82 na forma de teste. Olha só que legal. Esportistas que participam de competições, principalmente atletismo, muitas vezes são acusados de usar substâncias, o doping, que aumenta a capacidade competitiva. Uma delas é a eritropoetina, EPO. EPO acelera a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Olha só, então repara que existe um doping natural, hein? Imagina que eu sou um nadador aqui a nível do mar, eu quero ganhar o campeonato brasileiro, aí nas vésperas do campeonato brasileiro, faltando 2 meses, eu vou treinar lá na Bolívia em altitude, olha só, eu meu técnico, meu corpo vai ficar lá, vai se adaptar, meu número de hemácias vai aumentar, quando eu venho disputar o brasileiro aqui em nível do mar com o número de hemoglobina aumentada, como se eu estivesse sofrendo um doping natural, o número de hemácias e hemoglobinas aumentados, certamente eu seria capaz de captar e transportar mais oxigênio na minha corrente sanguínea, intensificando a produção de energia e talvez meu rendimento melhorasse. Isso é uma técnica muito conhecida que nós brasileiros começamos a utilizar há pouco tempo, o tal do doping natural. Hashtag fica a dica, quem está no meio dessa videoaula vai entender o que eu estou falando e vai entender a ligação do que eu estou falando com a prova da semana que vem. Mas voltando para essa questão, qual é a vantagem aí, se uma pessoa tomar o EPO, qual é a vantagem citada abaixo que melhor explica o benefício dessa droga aí, Letra A, que quanto mais hemácias, maior produção de anticorpos. Para quem produz anticorpo é o glóbulo branco. Se você manja de parte figurada de sangue, você sabe, já descarta sem ler essa questão inteira. Quanto maior a quantidade de hemácias, mais O2 será entregue às células e, consequentemente, melhor será a produção de energia das mesmas. Afirmativa correta, ok? Vamos descartar juntos a C e a D. Quanto maior a quantidade de hemácia, mais comburente CO2. Comburente CO2, quem lembra da combustão que ocorre dentro da mitocôndria sabe que em qualquer combustão o comburente é o oxigênio. O combustível de uma combustão varia, mas o comburente é sempre o oxigênio. Se eu acendi uma fogueira, o combustível é a lenha.
mas o comburente é o oxigênio. Se eu acendi o fogão, o combustível é o gás, mas o comburente é o oxigênio. Se eu acendi uma vela, o combustível é a parafina, mas o comburente é o oxigênio. Olha só, o comburente não é o gás carbônico é subproduto da combustão. Já descarta-se por aí. D, que quanto maior a produção de hemoglobina das hemácias, maior a produção de glóbulos brancos. Não tem nada a ver. Vai aumentar a produção de hemoglobina na hemácia e vai aumentar com a concentração de glóbulo branco. Vamos ler o resto. Ó. Aí melhora o transporte de CO2 às células. A célula lá quer saber de CO2. A célula quer saber de O2. Quer saber de descartar CO2. Então, afirmativa absurda. Em relação à composição sanguínea, é correto afirmar que plasma sanguíneo é formado pelas hemácias. Glóbulo branco. Plaqueta, opa, é o plasma que é formado? Não, é a parte celular, a parte figurada do sangue que é formada por essas 3 células que a alternativa me apresenta. Cerca de 90% da parte celular do tecido sanguíneo é água, com sais minerais dissolvidos? Não, cerca de 90% da composição da parte plasmática do sangue é água. A matriz extracelular do sangue, ou seja, o plasma sanguíneo que é enriquecido em água. A parte celular é formada por célula, perfeito? Plasma sanguíneo é formado por água? Ok. É formado por sal mineral? Ok. Inúmeras plaquetas? Plaqueta é célula, apesar de muitos autores considerarem plaquetas fragmentos celulares. Ela constitui a parte figurada, a parte celular do sangue, não a parte plasmática, ok? Essa aqui é uma alternativa para te deixar confuso, para você titubear. Agora vamos para D, ó. A parte celular do tecido sanguíneo é representada pelas hemácias, ok? Pelos glóbulos brancos, ok? Pelas plaquetas, ok? Olha a mitocôndria aí, gente, olha o modelo esquemático da respiração celular. E a gente não abre essa caixa preta, ou seja, o conjunto de reações químicas que acontecem no interior de uma mitocôndria para que a energia possa ser produzida na forma de ATP e os subprodutos gás carbônico e água também. Não abrimos essa caixa no 8º ano, mas saiba que um conjunto de reações químicas ocorrem aqui dentro que resulta na produção de energia suficiente para você. E para isso eu vou precisar do combustível, que são as unidades constituintes de nutrientes. A preferida é a glicose, eu vou precisar do comburente oxigênio. Vamos às alternativas. Em relação ao esquema da função da mitocôndria, é correto afirmar que trata-se de um processo de combustão, onde a água e o gás carbônico são usados para a produção de energia. Confere a imagem. Água e gás carbônico usado para a produção de energia? Não. Unidade constituinte é oxigênio que é usado. Esse é subproduto. Voltando. Vamos para D, vamos descartar D. Trata-se de um processo de obtenção de energia por fermentação. Para tudo. Respiração celular é uma coisa, fermentação é outra. Ok, fermentação é um processo de produção de energia também? É, mas não envolve oxigênio. Perfeito, vocês estudaram fermentação no 7º ano. Trata-se de uma reação química que usa oxigênio? Até aí, beleza. E água na produção de energia? Não, olha só. Confere a figura, usa oxigênio e unidades para a produção de energia. A água não é usada no processo, ela é subproduto do processo. Afirmativa correta, portanto, a B. Trata-se de um processo de combustão de unidades constituintes de nutriente e oxigênio são usados para a produção de energia. Olha a mitocôndria aí de novo. É correto afirmar que... Bora lá, olhando as alternativas aqui, ó, 4 boas alternativas preparadas pelo professor César. Respiração celular aeróbia é um exemplo de integração entre sistema nervoso e sistema cardiovascular, porque demonstra que o primeiro controla... Nada a ver. O que a respiração celular tem a ver com isso? Claro que o sistema nervoso controla o sistema cardiovascular através da batida do miocárdio, do coração. Claro que sim. Mas o que isso tem a ver diretamente com a mitocôndria? Respiração celular aeróbia é um exemplo de integração entre o sistema digestório e reprodutor. Faça meu favor, reprodução. Olha só a justificativa da afirmação, olha só, uma vez que fatores ambientais impedem as espécies de encontrarem alimento disponível no ambiente, não sobra energia para a reprodução. É verdade que se a espécie está vivendo sob estresse, tudo que ela vai pensar por último em reproduzir. As espécies se reproduzem quando está sobrando energia, e não quando está faltando energia. É verdade, mas
Não tem relação, não tem relação com a integração dos sistemas aqui. Eu quero saber, nessa pergunta, eu afirmei para você que a respiração celular é um exemplo de integração de sistemas do corpo. Eu quero saber qual integração é mais, digamos assim, adequada pensando nesse processo. Já descartamos A e B. Vamos para C. Respiração celular aeróbica é um exemplo de integração de sistema digestório ou endócrino? Não, endócrino é o sistema hormonal, ok? Depende da concentração de hormônio de crescimento. No nosso sangue temos maior ou menor apetite, absurdo. Olha a alternativa D aí, ó. Respiração celular aeróbia é um exemplo de integração entre o sistema digestório? Sim. Quem é que providencia as unidades constituintes para serem usadas como combustível? É o sistema digestório. Ele recebe o nutriente grandão, desmonta até a unidade constituinte. Aí a unidade constituinte cai na corrente sanguínea, atravessando a parede do intestino delgado e é distribuído para as células. Atravessa a membrana da célula, atravessa a membrana da mitocôndria, é usada por ela. Ok, digestório. Cardiovascular. Tem relação com cardiovascular? Quem é que você acha que entrega isso daqui para a mitocôndria? Quem é que entrega isso aqui para a mitocôndria? É o cardiovascular, isso aqui vai ligado na hemácia, acabamos de ver. As unidades constituintes vão dissolvidas no plasma, são parte das substâncias de suspensão do plasma. Quem é que leva isso aqui para o descarte? É o cardiovascular, isso aí viaja dissolvido no plasma, a maior parte dele, mas uma parte pode seguir ligada à hemácia também, tá? Ligada à hemoglobina da hemácia. E essa água aqui, quem é que leva para o local de descarte? Também a corrente sanguínea, portanto o cardiovascular atua diretamente com isso aí. E o excretor? O excretor tem relação com o processo? Opa! Quem é que descarta essa água aqui? Excretor, aparelho excretor, urinário. Quem é que descarta o excesso de água? É o excretor, perfeito? Tudo bem? Bem verdade que a gente também perde essa água na forma de vapor e também na forma de suor. Ok. O respiratório tem relação com o processo? Opa! Quem é que capta esse cara aqui da atmosfera? É a inspiração, o movimento do sistema respiratório. Quem é que descarta isso aqui para a atmosfera? É o respiratório. Quem é que descarta a água na forma de vapor pela respiração? É o sistema respiratório também. César, mas eu jogo água na expiração? Sim, você descarta a água. A água na forma de vapor na tua respiração, dá uma baforada no espelho para você ver o que vai acontecer. Superfície gelada do espelho, a vapor de água quente vai bater na superfície gelada e vai condensar. E aí você vai ver gotículas de água. Ainda em relação à mitocôndria, vamos pensar um pouquinho mais amplo. Quando a gente está praticando o exercício físico, algumas mudanças acontecem no nosso corpo e essas mudanças têm relação com a mitocôndria. Olha só, esse modelo, que é o modelo de respiração celular da mitocôndria, pode ser usado para explicar algumas respostas do nosso corpo durante a prática de exercício físico, tais como... A primeira coisa que você tem que entender é que no momento que você está praticando exercício físico, você está gastando mais energia, portanto você está produzindo mais energia. O processo de respiração celular está acontecendo numa maior velocidade, numa maior intensidade, e isso justifica algumas reações do seu corpo. Justifica a respiração ofegante? Sim, justifica, mas vamos ver se a afirmativa está correta ou errada. O que acontece porque o corpo está produzindo bastante energia, ok? É preciso captar maior volume de gás carbônico. É aqui que está o erro. Sim, ficamos ofegantes na prática de exercício físico correto para captar maior quantidade de oxigênio e também para descartar mais rapidamente o gás carbônico que não interessa permanecer no sangue. Então aqui, ó, captar gás carbônico, é aqui que está o erro, tá bom? Captar oxigênio. O corpo superaquece, fica mais aquecido, ok, fica mais aquecido. Vamos ver a justificativa. Porque como toda reação de fermentação respiração celular não é fermentação. Lembra? Fermentação é um processo de produção de energia que não envolve oxigênio. Respiração celular é um processo que resulta na produção de calor. Não pelo fato de ela ser uma fermentação. Respiração ofegante, vamos ver, que acontece porque estamos mais suados, é preciso descartar o restante de água na forma de vapor, quer dizer que você vai ficar ofegante para descartar logo água na forma de vapor. Faça o favor, você está perdendo água pela pele, você está suando, vapor ali nem dá conta de liberar na forma de vapor. Então a afirmativa correta é a C, taquicardia. O que é taquicardia, César? Taquicardia é um aumento do batimento cardíaco, que acontece porque
Ao mesmo tempo em que é preciso entregar mais rapidamente oxigênio e unidades constituintes para suprir as demandas energéticas das células, também é preciso encaminhar rapidinho gás carbônico e água para os locais de descarte. Ao mesmo tempo que eu preciso entregar rapidinho esses dois para a produção de energia, eu também preciso encaminhar rapidinho esses dois para os devidos locais de descarte. Por isso que entramos em taquicardia na prática de exercícios físicos. Galera, essa videoaula fica por aqui, ela está extensa, ela está cansativa, eu sei, mas a você que quiser uma revisão comentada do seu teste para aumentar o seu rendimento na prova da semana que vem, tá aí. Galera, fui, forte abraço.